E o milho do Brasil poderá ter oportunidades de ingressar no mercado da China, que atualmente já é a maior compradora de uma série de produtos agrícolas brasileiros. Segundo especialistas, a China passará a investir mais em sistemas modernos de produção de suínos, reduzindo granjas de fundo de quintal, o que demandará mais matérias-primas, como milho e soja para as criações. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Boa noite para você, João. Boa noite. Eu não tenho essa mesma confiança que o pessoal está tendo. Por quê? Porque o chinês ele encarou o milho como uma questão prioritária, tanto do ponto de vista de estratégia de segurança alimentar como questão social. Você tem um número muito grande de chineses que moram no campo, alguma coisa acima de 400 milhões de habitantes que moram no campo. A área do chinês, né, a área média das propriedades rurais na China é 2 hectares. Ou seja, a China privilegiou o estímulo à produção de milho para atender a demanda dela, que é grande. A China é um país que consome 270 milhões de toneladas de milho por ano e ela paga um preço maior que o preço do mercado internacional. Ela mantém o poder da renda. Os caras com 2 hectares de milho têm que ter preço muito bom para poder sobrar alguma coisa para eles. E eles não querem que haja essa migração muito expressiva de mais gente para a cidade, então eles vão fazer um esforço para manter esse pessoal no campo. É pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável. Agora, quanto à questão de um aumento do consumo de soja, com certeza. A soja é difícil você colhê-la com a mão. Milho você consegue colher com a mão, se tem gente, a família vai lá e colhe. Soja não, soja depende de máquina. E como não tem produtividade, como a área é muito pequena, eles não têm condições de ter equipamentos como tem no Brasil. Aqui no Brasil o cara planta 4, 5 mil hectares, 500, 600 hectares, tem uma colheitadeira que colhe 40, 50 hectares por dia. Lá não, eles não têm essa estrutura. Então é pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável. O que vai acontecer? O Brasil teria uma chance grande de exportar sorgo. O sorgo ele não tem esse benefício de subsídio do governo. O estoque de milho na China é um número que ninguém sabe realmente quanto que é. Fala-se que a China tem hoje um estoque de 200 milhões de toneladas de milho estocado. Não sei se é verdade ou não. A China mantém isso sob 7 chaves, é difícil você saber isso. Agora, o sorgo na China tem muito uso para fins industriais, produção de álcool, uma série de coisas. O sorgo teria oportunidade. Não creio que tenha grandes oportunidades no milho. O grande comprador de milho no Brasil é o Japão. O Japão compra muito milho do Brasil, principalmente pela qualidade do milho brasileiro. Nosso milho colhido, especialmente esse colhido na segunda safra, é um milho que não tem contaminação de fungos, ele é um milho muito sadio. Então, o japonês privilegia. Um país que até surpreendentemente 3, 4 anos atrás foi o maior importador de milho do Brasil, chama-se Vietnã. Ou seja, esses países asiáticos eles não têm como produzir para atender a demanda que eles têm, que cada vez cresce mais por causa da produção de suíno, produção de frangos e tal, para atender o consumo de carne deles. Então, eles importam muito milho. O Brasil é o grande fornecedor. Então, nós ocupamos esse espaço exportando de 30 a quase 40 milhões de toneladas de milho por ano pela qualidade do produto nosso. Por quê? Porque o nosso milho ele é produzido normalmente longe dos portos. Hoje, se você pegar hoje essa segunda safra, que está se falando em 75 milhões de toneladas, 32 milhões é no Mato Grosso. Mato Grosso fica a mais de 1.500 quilômetros, em média, dos portos brasileiros. Agora ele está conseguindo exportar pelo Arco Norte e conseguiu baixar custo. Ou exportar pela ferrovia para Santos, em função de que a ferrovia melhorou muito a qualidade, a quantidade, da capacidade de transporte dela, e ela briga hoje disputando o mercado, então ela faz um preço teoricamente mais competitivo no transporte. Porque o milho é um negócio barato. O milho hoje no porto é R$ 44. Você gasta 12, 13 para levar até o porto, vai sobrar quanto para o produtor? Vai sobrar 26, 27? Ele não vai querer vender por 26, 27. Então, esse é o grande problema nosso. Agora, o Brasil pode pegar esse milho que nós temos hoje, aumentando muito a produção, como aumentamos. O Brasil, há 25 anos atrás, era importador de milho. Antes da Lei Candir, mas ele era importador de milho. Nós importávamos muito milho do Paraguai, da Argentina. Hoje não, o Brasil passou a ser o segundo maior exportador, briga com os Estados Unidos em alguns momentos.
o que acontece com isso? Então, essas regiões mais afastadas, como o caso do Mato Grosso, surgiu o aproveitamento do milho para a produção de etanol. Lá hoje é um volume razoável, não chega ainda a impactar na produção dele, mas é razoável. E sobrando um resíduo que é muito importante na alimentação de bovinos. Então, Mato Grosso, de um lado, que tem o maior rebanho bovino do Brasil, tem a produção de etanol a partir de milho, sobra o DDG, alimenta o boi. E o milho? Hoje o milho, a produção de carne branca, cujo o milho é o principal fator de produção, nosso ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, falava que o frango é um saco de milho com pena e com bico, porque participa muito no custo dela. Ele é no sul do Brasil, então o sul do Brasil depende, ele não consegue produzir milho para atender o seu alto consumo, então ele compra milho no Mato Grosso do Sul, de Goiás, até de Mato Grosso em alguns momentos que o frete compensa. Então, esse é o quadro do milho. O Brasil tem chance de aumentar a produção? Tem, porque o milho entrou no modelo de produção nosso. Na medida que nós aumentamos a produção de área com soja, vai aumentar a área com milho segunda safra, com certeza absoluta. Por quê? Porque o produtor de soja precisa botar uma cobertura no solo na época da colheita da soja até o próximo plantio e aumentar a matéria orgânica no solo. Então, o milho entra nesse projeto. Ele entrou, casou nesse sistema de produção no Brasil. Só que nós temos que olhar a questão de mercado, melhorar a logística nossa. Nós temos, até a porteira, esse companheiro e essa companheira que nós assistindo são imbatíveis. Depois da porteira, aí o pau come, porque nós dependemos de caminhão, e o coitado do motorista do caminhão não é o culpado, porque ele leva 36 toneladas, 48, depende do caminhão. Um vagão leva 2 caminhões. Eu vi um dia desses lá no Chapadão do Sul, na Ferronorte, lá, uns 90 vagões num comboio só. Então, a ferrovia precisa ter um papel mais importante na logística brasileira para baixar custo. O uso das hidrovias. O americano usa muito a hidrovia do Mississippi. Ele produz lá na divisa com o Canadá e exporta lá no Golfo do México. Manda de barcaça. Aqui no Brasil é um parto para conseguir licenciamento, é dificuldade, uma legislação anacrônica em termos de embarcação. Então, nós temos que mudar isso. O milho tem um papel extremamente importante na agricultura brasileira, tanto para a produção de alimentos para produzir carne branca, suíno, frango, peixe. Daqui a uns dias o peixe vai participar muito grande na produção de carne no Brasil. O milho tem um papel. Quanto à China, acho pouco provável. Não é impossível, é pouco provável, porque por uma questão de segurança alimentar dele, por uma questão social, de manter o agricultor dele no campo, ele vai pagar um preço mais alto por esse milho para atender o mercado dele lá.